Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz a nós, irmãos, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E a palavra de Deus nos diz que é para nós deixarmos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado e o embaraço, ele está de perto, nos rodeando. E a palavra de Deus nos diz que é para nós corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós olhamos no livro de Hebreus, o capítulo 11, a galeria da fé. Homens que pela fé, como a palavra de Deus nos diz, venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, louvado seja Deus. Nós olhamos no capítulo 11 que pela fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Jefté, foram esses homens que a palavra de Deus nos diz que venceram reinos e praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela traz um ensinamento. Homens estavam sendo perseguidos e as Escrituras Sagradas vai nos ensinar algo tão maravilhoso, irmãos. Nós estamos rodeados pela essa grande nuvem de testemunhas, louvado seja Deus. Essa tão grande nuvem de testemunhas são esses homens que morreram na fé, foram homens que a palavra de Deus nos diz que venceram reinos, e nós, olhando para eles, nós agora, irmãos, vamos olhar para estes homens são exemplos, modelos inspiracionais para nós, irmãos, para que nós venhamos romper, para que nós venhamos soltar, isso é, pular e atravessar as barreiras para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, como a palavra de Deus nos diz, olhando sempre para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, como a palavra de Deus nos diz. Esses homens aqui, eles são exemplos para nós. A palavra de Deus nos diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem, e essa grande nuvem são esses homens da fé, irmãos, são eles. A gente pode dizer assim, mas essa grande nuvem não são essas pessoas que nos arrodeiam, nossos parentes, os nossos vizinhos, essas pessoas que estão olhando para nós. Não são eles, porque eles não são exemplos de fé para nós. Exemplos de fé são esses homens. Esses homens, eles são exemplos de fé, irmãos, para nós, para que nós venhamos olhar que a palavra de Deus ensinando a nós, foram homens que desde Abel até Samuel, como está escrito, foram homens que venceram os reinos, isso é, diante das dificuldades, diante das lutas, eles não se apartaram da fé, ao contrário, a palavra de Deus nos diz que eles tiveram paciência e eles venceram, irmãos, eles olharam para quem? Olharam para Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que ele, o Senhor, ele é o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos desistir facilmente, por quê? Porque a gente vê as dificuldades, nós estamos olhando para as lutas, nós estamos olhando para as perseguições, nós estamos olhando, irmão, para as leis dos homens e se esquecemos de olhar
olhar para o autor e consumador. Então, essa nuvem, essa tão grande nuvem de testemunha, elas são exemplos para nós. Nós vamos ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, vamos ver desde Abel. Aí quando a palavra de Deus fala de Abel, fala de Noé, vem falar de Enoque, aí vem ali falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, vem falando destes homens, irmãos. Esses homens atravessaram, venceram o reino, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Louvado seja Deus. Assim somos nós hoje, irmãos. Nós não temos que olhar para isso, irmãos, para as dificuldades, para as lutas, mas nós temos que olhar para o autor, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que deixar os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós agora vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado seja Deus. Diante, irmão, das dificuldades, diante das lutas, vamos olhar para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a galeria da fé nos mostra este exemplo de homens de Deus. Homens que a palavra de Deus nos diz que fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Louvado seja Deus. E nós vamos olhar, irmãos, para Cristo Jesus. Não desfalecemos a nossa fé. A palavra de Deus nos diz que tem esses embaraços, tem o pecado que tão de perto nos rodeia, mas nós temos que olhar para esta grande nuvem de testemunhas, homens, irmãos, que venceram os reinos. E você e eu, nós também venceremos, irmãos, pela fé, irmãos. Olha para o autor e consumador, olha para Cristo Jesus. Nós temos que olhar para o Senhor da glória. Esta mensagem, meu irmão, quero compartilhar ela com você, meu irmão. Você pode estar passando por luta, por tanta dificuldade, irmãos. Leia o capítulo 11 e você vai ver a dificuldade dos homens. Você vai ver os profetas de Deus que alcançaram. A palavra de Deus nos diz que eles alcançaram as promessas. E nós, irmãos, vamos alcançar essas promessas pela fé. E vamos olhar para o autor e consumador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem eu quero compartilhar com você, meu irmão. Receba a mensagem do Senhor e fique na paz, para a glória de Deus.